Você acredita que uma simples ligação pode mudar o rumo de uma vida inteira? Imagine um homem poderoso, frio, milionário, um cirurgião respeitado no mundo todo que já salvou milhares de vidas, mas que nunca acreditou no amor. Até que um dia, seu telefone toca. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e doce agradece pela vida da filha. E é nesse instante que algo muda para sempre. Esta não é só uma história de romance. É uma história de cura, de redenção. De um homem que tinha tudo, exceto amor, e de uma mulher que não tinha nada, além de um coração inteiro para oferecer. Inscreva-se agora para não perder nenhum segundo dessa história tocante. Comente. Você acredita que o amor pode surgir nos momentos mais improváveis? Curta se você já viveu algo que transformou sua forma de ver a vida. Compartilhe com alguém que acredita no amor verdadeiro, mesmo quando tudo parece perdido. O cheiro de antisséptico impregnava cada fibra do jaleco branco quando o Dr. Rafael Monteiro atravessou o corredor do hospital às 3 da manhã. Seus passos ecoavam no silêncio sepulcral, firmes e calculados como cada movimento que executava dentro do centro cirúrgico. As enfermeiras abaixavam os olhos quando ele passava, não por respeito, mas por medo da frieza que emanava de seus olhos verde acinzentados. Dr. Monteiro, emergência no bloco 3. A voz trêmula da residente interrompeu seus pensamentos. Rafael nem sequer diminuiu o ritmo, suas mãos já se movendo automaticamente para ajustar o estetoscópio pendurado no pescoço. Qual o caso? Sua voz cortou o ar como uma lâmina, sem qualquer vestígio de compaixão. Menina de 7 anos, acidente de carro, trauma abdominal severo, hemorragia interna, os pais... A residente hesitou, engolindo em seco. Não há pai, só a mãe ela está... Irrelevante. Rafael empurrou as portas duplas do bloco cirúrgico com força desnecessária. Tempo é o que importa. O resto é sentimentalismo barato. A temperatura do centro cirúrgico o envolveu como um abraço gelado. Ali, entre o brilho metálico dos instrumentos e o zumbido constante dos monitores, Rafael se sentia verdadeiramente em casa. Não havia espaço para emoções, apenas para a precisão milimétrica que o tornara famoso em 3 continentes. Suas mãos se moveram com destreza mecânica enquanto escovava os dedos longos e habilidosos. A água quente corria entre seus dedos, mas ele não sentia o calor. Há muito tempo não sentia calor algum. O reflexo no espelho mostrava um homem de 42 anos, cabelos negros perfeitamente penteados mesmo àquela hora, mandíbula quadrada e olhos que pareciam capazes de enxergar através da alma humana e julgá-la insuficiente. Doutor, a paciente está sendo preparada. A instrumentista, uma mulher experiente de 50 anos, falou em tom respeitoso. Mesmo ela, depois de 15 anos trabalhando ao lado dele, ainda sentia um arrepio na espinha quando Rafael a fitava diretamente. Ele caminhou até a mesa de cirurgia, onde o pequeno corpo da menina jazia inconsciente. Por um instante, apenas um, algo indefinível passou por seus olhos. Era tão pequena, tão frágil. Seus cabelos castanhos espalhados no travesseiro cirúrgico, o rosto pálido como porcelana, os lábios entreabertos em respiração superficial, assistida pelos aparelhos. Idade, peso, sinais vitais. Sua voz recuperou a dureza habitual. 7 anos, 22 quilos, pressão arterial 80/50 e caindo, frequência cardíaca 120 batimentos por minuto. A anestesista respondeu com precisão militar. Rafael aproximou-se mais, seus olhos percorrendo o pequeno corpo em busca de pistas. A pele tinha a palidez cerúlea típica de choque hemorrágico. Sob suas mãos enluvadas, podia sentir o pulso fraco e irregular. Havia algo diferente neste caso.
algo que não conseguia definir. Bisturi. Sua mão se estendeu automaticamente, recebendo o instrumento frio. A lâmina tocou a pele delicada da criança, e ele começou a incisão com movimentos precisos e seguros. O silêncio do centro cirúrgico foi quebrado apenas pelo bip-bip dos monitores e pelo som metálico dos instrumentos. Rafael trabalhava como um maestro conduzindo uma sinfonia mortal. Cada movimento calculado, cada decisão baseada em décadas de experiência e conhecimento acumulado. Pressão caindo, doutor. A voz da anestesista carregava uma nota de urgência. Eu vejo. Rafael não ergueu os olhos do campo cirúrgico. Suas mãos se moviam com velocidade e precisão extraordinárias, localizando a fonte do sangramento. Mais concentrado de hemácias. Agora. A hemorragia era severa, pior do que imaginara. O baço estava completamente rompido e havia lacerações múltiplas no fígado. Qualquer outro cirurgião teria considerado o caso perdido, mas Rafael Monteiro não conhecia a palavra impossível quando se tratava de medicina. Fórceps. Sua mão se estendeu, firme como rocha. Sutura 4-0. O cheiro de sangue se misturava ao aroma químico do centro cirúrgico. Rafael podia sentir o suor começando a formar-se sob sua máscara, mas suas mãos permaneciam firmes. Havia algo nesta operação que despertava uma determinação que ele não experimentava há anos. Doutor, já são 3 horas de cirurgia. A instrumentista murmurou, a preocupação evidente em sua voz. O tempo é irrelevante quando uma vida está em jogo. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse controlá-las. Houve um momento de silêncio surpreso no centro cirúrgico. O Dr. Rafael Monteiro, conhecido por sua frieza calculista, acabara de demonstrar algo que parecia perigosamente próximo da compaixão. Ele mesmo ficou surpreso com suas próprias palavras. Quando foi a última vez que pensara em salvar uma vida como algo além de um desafio técnico? Quando parou de ver os pacientes como casos interessantes e começou a vê-los como pessoas? A pergunta o incomodou mais do que gostaria de admitir. Suas mãos continuaram trabalhando, suturando, reconstruindo, salvando, mas sua mente vagava por territórios que há muito tempo mantinha cuidadosamente selados. Sinais vitais estabilizando. A anestesista anunciou com alívio evidente. Rafael sentiu uma satisfação estranha percorrer seu peito. Não era apenas o orgulho profissional habitual. Era algo mais profundo, mais humano, algo que o assustava e o intrigava ao mesmo tempo. Última sutura. Suas mãos se moveram com delicadeza quase terna, fechando a incisão com pontos perfeitos. Pronto. Ele recuou da mesa, observando a pequena paciente. Seus sinais vitais estavam estáveis, a respiração regular. Viveria. Mais do que isso, teria uma vida normal, saudável, plena de possibilidades. Excelente trabalho, doutor. A instrumentista sorriu sob sua máscara. Mais uma vida salva. Rafael assentiu mecanicamente, já removendo as luvas ensanguentadas. Mas as palavras ecoaram em sua mente de forma estranha. Mais uma vida salva. Quantas vidas havia salvado ao longo dos anos? Milhares. E quantas dessas vidas realmente importavam para ele? Doutor, a residente aproximou-se timidamente. A mãe da menina está esperando no corredor. Ela está bem abalada. Informe-a que a cirurgia foi bem sucedida. A criança ficará em observação por 48 horas. Rafael começou a se dirigir para a porta, mas hesitou. Como é o nome dela? Sofia. Sofia Martins. A residente pareceu surpresa com a pergunta. Rafael nunca se interessava pelos nomes dos pacientes. Sofia. Ele repetiu o nome baixinho, como se estivesse testando seu sabor. Um nome bonito. As portas do centro cirúrgico se fecharam atrás dele, mas Rafael não seguiu seu caminho habitual para o vestiário.
Em vez disso, caminhou lentamente pelo corredor, seus passos ecoando no silêncio da madrugada. Ele podia salvar corpos com maestria incomparável, reconstruir órgãos com precisão cirúrgica, devolver vida a quem já tinha um pé na cova. Mas enquanto caminhava por aquele corredor frio e impessoal, uma verdade perturbadora se cristalizou em sua mente. Ele podia salvar corpos, mas nunca soube o que era salvar uma alma. A pergunta que não queria fazer ecoou em sua mente. Quem salvaria a sua? O relógio na parede do centro cirúrgico marcava 6 horas da manhã, quando Rafael finalmente ergueu os olhos dos monitores. 9 horas. 9 horas ininterruptas debruçado sobre o pequeno corpo de Sofia, lutando contra complicações que surgiam como ondas implacáveis em um mar revolto. Doutor, a equipe está esgotada. A voz da instrumentista soou abafada pela máscara, mas Rafael podia ouvir a exaustão em cada palavra. Talvez devêssemos... Não. A resposta veio cortante, definitiva. Rafael não ergueu os olhos da mesa cirúrgica. Suas mãos, que há horas permaneciam firmes e precisas, agora tremiam imperceptivelmente. Ela ainda está lutando. Nós também vamos lutar. A anestesista trocou um olhar preocupado com a residente. Em 15 anos de carreira, nunca haviam visto o Dr. Monteiro tão envolvido. Ele costumava ser clínico, frio, calculista. Fazia seu trabalho com perfeição técnica, mas sempre mantinha uma distância emocional que o tornava quase robótico. Mais epinefrina. Rafael estendeu a mão e ela foi atendida instantaneamente. Preciso de mais tempo. Ela precisa de mais tempo. O sangue havia se acumulado novamente na cavidade abdominal. A hemorragia, que pensara ter controlado 3 horas antes, havia retornado com força renovada. O pequeno coração de Sofia lutava para bombear o sangue que restava, os monitores emitindo bips irregulares que soavam como um código Morse desesperado. Pressão sistólica 60 e caindo. A anestesista anunciou com voz tensa. Frequência cardíaca 140. Rafael sentiu algo estranho apertar seu peito. Não era apenas a pressão profissional que conhecia bem. Era algo mais primitivo, mais pessoal. A ideia de perder esta menina o afetava de uma forma que não conseguia compreender. Quando foi a última vez que realmente se importou com o resultado de uma cirurgia, além do impacto em sua reputação? Afastadores. Suas mãos se moveram com renovada determinação. Vou localizar a fonte. O cheiro metálico do sangue se misturava ao suor que escorria por sua testa. Rafael podia sentir a camisa grudando em suas costas, o cansaço pesando em seus ombros como uma carga invisível. Mas suas mãos continuavam trabalhando, explorando, procurando, salvando. A respiração de Sofia estava cada vez mais irregular. Os pequenos pulmões lutavam para oxigenar o sangue que restava, enquanto o coração dela batia em um ritmo frenético e desesperado. Rafael podia sentir a vida escapando pelos dedos, como areia fina escoando por entre suas mãos. Encontrei. Sua voz soou rouca, áspera de horas de concentração. Laceração na artéria esplênica estava oculta atrás do pâncreas. Suas mãos se moveram com precisão cirúrgica, isolando o vaso sanguíneo danificado. Era um trabalho delicado, milimétrico, um movimento em falso e perderia a paciente. Mas Rafael não tremeu. Neste momento, todas as suas décadas de experiência se condensaram em movimentos fluidos e certeiros. Fio de sutura 5-0. Ele estendeu a mão e o instrumento apareceu instantaneamente. Vou fazer uma anastomose término-terminal. O silêncio no centro cirúrgico era absoluto, quebrado apenas pelo som rítmico dos monitores. A equipe observava, fascinada, enquanto Rafael executava uma das manobras mais difíceis da cirurgia vascular.
Seus dedos se moviam como os de um pianista executando uma sonata complexa, cada movimento calculado e preciso. Pressão estabilizando. A anestesista murmurou, quase não acreditando no que via. 80/50 e subindo. Rafael não respondeu, mas um alívio profundo percorreu seu corpo. Ele podia sentir a diferença. Os sinais vitais de Sofia se fortalecendo, seu pequeno coração encontrando um ritmo mais regular. A vida voltava a fluir por suas veias, como um rio que finalmente encontrava seu leito. Última sutura. Suas mãos trabalharam com delicadeza quase terna, fechando a parede abdominal camada por camada. Está feito. Ele recuou da mesa, observando a pequena paciente. Sofia respirava com mais facilidade agora, seus lábios recuperando um tom rosado saudável. Os monitores emitiam bips regulares e tranquilizadores, como uma música suave após uma tempestade violenta. Milagre! A instrumentista sussurrou, os olhos brilhando acima da máscara. Doutor, isso foi um milagre. Rafael sentiu algo estranho em seu peito, uma sensação que não experimentava há anos. Não era apenas satisfação profissional, era algo mais profundo, mais humano. Pela primeira vez em décadas, ele havia lutado verdadeiramente por uma vida, não apenas exercido suas habilidades técnicas. Levem-na para a UTI pediátrica. Sua voz saiu mais suave do que pretendia. Cuidado com a transferência. Ela passou por muito. A equipe se moveu com eficiência silenciosa, preparando Sofia para o transporte. Rafael observou cada movimento, cada detalhe, como se quisesse gravar aquele momento na memória. Havia algo diferente nesta paciente, algo que o tocava de forma inexplicável. Doutor, a residente aproximou-se hesitante. Devo informar a mãe? Rafael começou a responder automaticamente, mas as palavras morreram em sua garganta. A mãe. Durante 9 horas, havia se concentrado exclusivamente em salvar a vida de Sofia. Não pensara uma única vez na mulher que certamente esperava no corredor, destroçada de ansiedade e desespero. Sim, informe-a. Ele removeu as luvas ensanguentadas com movimentos mecânicos. Diga que a cirurgia foi bem sucedida. A menina vai ficar bem. Ela vai querer vê-la. Não. A resposta veio rápida, quase defensiva. Ainda não. Sofia precisa de repouso absoluto. Talvez mais tarde. Rafael caminhou em direção à porta, mas hesitou. Pela primeira vez em anos, sentia-se estranho simplesmente saindo após uma cirurgia. Costumava deixar o centro cirúrgico com a sensação de dever cumprido, de mais um desafio técnico superado. Mas agora havia algo diferente, algo que o fazia querer ficar. Doutor? A instrumentista o observava com curiosidade. Está tudo bem? Perfeitamente. Rafael endireitou os ombros, recuperando a compostura habitual. Apenas cansado. Foram 9 horas. Mas enquanto empurrava as portas duplas do centro cirúrgico, uma verdade perturbadora ecoou em sua mente. Ele havia salvado uma vida esta noite. Mais do que isso, pela primeira vez em anos, havia realmente lutado por alguém, investido parte de si mesmo no resultado. O corredor do hospital estava mais movimentado agora. Os primeiros raios de sol entravam pelas janelas, iluminando o ambiente com uma luz dourada e morna. Rafael caminhou lentamente, seus passos ecoando no piso polido. Podia ver, de relance, uma figura feminina sentada na sala de espera. Cabelos castanhos, roupas simples, postura curvada pelo peso da preocupação. A mãe de Sofia. Por um momento, Rafael sentiu um impulso quase irresistível de se aproximar, de dizer algo além do protocolo médico frio e impessoal. Mas o impulso o assustou. Há décadas não sentia necessidade de conexão humana além do estritamente profissional.
Em vez disso, virou-se e caminhou na direção oposta, em direção ao vestiário. Seus passos eram firmes, determinados, mas algo havia mudado dentro dele. Ele podia sentir como uma rachadura imperceptível em uma parede aparentemente sólida. No vestiário, Rafael se olhou no espelho. Seu reflexo mostrava um homem exausto, os olhos avermelhados, o cabelo despenteado, mas havia algo diferente em seus olhos, uma profundidade que não estava lá antes, uma humanidade que pensava ter enterrado para sempre. Ele salvou uma vida aquela noite. Mais do que isso, havia deixado uma marca dentro dele, uma marca que não conseguia apagar ou ignorar. Pela primeira vez em anos, Rafael Monteiro havia sentido algo além da satisfação técnica de um trabalho bem executado. Havia sentido que importava. 3 semanas se passaram desde a cirurgia de Sofia, e Rafael havia retornado à sua rotina meticulosa e previsível. O consultório particular no último andar do edifício médico mais luxuoso da cidade refletia perfeitamente sua personalidade. Móveis de couro italiano, obras de arte cuidadosamente selecionadas, uma vista panorâmica que se estendia até o horizonte. Tudo impecável, tudo controlado, tudo desprovido de qualquer traço de emoção genuína. Sentado em sua poltrona executiva, Rafael revisava prontuários com a mesma frieza mecânica de sempre. Cada caso era apenas um quebra-cabeça médico a ser resolvido, uma oportunidade de demonstrar sua superioridade técnica. Mas, inexplicavelmente, sua mente continuava retornando àquela madrugada no centro cirúrgico, às 9 horas que havia passado lutando pela vida de uma menina de 7 anos. O som estridente do telefone celular o arrancou de seus pensamentos. Rafael olhou para o display. Número desconhecido. Normalmente ignoraria chamadas não identificadas, mas algo o fez hesitar. Com um suspiro de impaciência, atendeu. Doutor Monteiro. Sua voz soou fria e profissional, como sempre. Do outro lado da linha, houve um silêncio prolongado. Rafael estava prestes a desligar quando ouviu uma respiração suave, quase imperceptível. Não era o silêncio de uma ligação perdida. Era o silêncio de alguém reunindo coragem para falar. Doutor, a voz que finalmente emergiu era feminina, baixa, carregada de uma timidez que imediatamente captou sua atenção. Desculpe incomodar. Eu sou a mãe da Sofia. Rafael sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Seu coração, que sempre batia com a regularidade de um metrônomo, acelerou imperceptivelmente. A imagem da menina na mesa cirúrgica voltou à sua mente com uma clareza perturbadora. Os cabelos castanhos espalhados no travesseiro, o rosto pálido, a luta desesperada pela vida. A menina está bem? As palavras saíram de sua boca antes que pudesse controlá-las. Era uma pergunta que o Dr. Rafael Monteiro jamais faria. Ele não se envolvia com o acompanhamento pós-cirúrgico de seus pacientes. Sim, ela está muito bem. A voz do outro lado da linha tremeu ligeiramente. Na verdade, é por isso que estou ligando. Eu só queria dizer obrigada. Silêncio. Rafael se encontrou sem palavras, uma situação extremamente rara para alguém que sempre tinha respostas prontas e precisas. Agradecimentos não eram novidade em sua carreira. Pacientes e familiares frequentemente expressavam gratidão por seus serviços. Mas havia algo diferente nesta voz, algo que o tocava de forma inexplicável. Foi meu trabalho. As palavras soaram mais ásperas do que pretendia. Apenas cumpri meu dever profissional. Não. A resposta veio firme, surpreendendo-o. Eu estava lá, doutor. Eu vi como o senhor lutou por ela. 9 horas o senhor não desistiu. A voz se embargou. Queria que soubesse que o senhor nos deu uma segunda chance. Rafael fechou os olhos, tentando afastar as imagens que voltavam à sua mente.
A pequena Sofia na mesa cirúrgica, sua luta desesperada para estancar a hemorragia, a exaustão da equipe, sua própria determinação obstinada de não deixar aquela criança morrer. Quando foi a última vez que havia se importado tanto com o resultado de uma cirurgia? Como está ela? A pergunta escapou novamente contra toda a sua vontade, correndo pelo apartamento como se nada tivesse acontecido. A voz da mãe carregava um sorriso que ele podia ouvir através da linha. Ela desenhou um cartão para o senhor. Quer que eu entregue, mas eu disse que o senhor deve ser muito ocupado para... Não é necessário. Rafael interrompeu, mas sua voz não soou tão fria quanto pretendia. Fico feliz que ela esteja bem. Outro silêncio se estendeu entre eles. Rafael podia ouvir a respiração suave da mulher do outro lado da linha. Um som que estranhamente o acalmava. Há quanto tempo não tinha uma conversa que não fosse estritamente profissional? Há quanto tempo não ouvia uma voz feminina que não fosse de uma enfermeira ou secretária? Doutor, posso fazer uma pergunta? A voz voltou, ainda mais baixa. Sim. O senhor tem filhos? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Rafael sentiu sua mandíbula se contrair, uma velha dor familiar despertando em seu peito. Filhos, família, sonhos que havia enterrado há muito tempo, juntamente com qualquer expectativa de conexão humana genuína. Não, a resposta saiu seca, definitiva. Desculpe, eu não deveria ter perguntado. É que a forma como o senhor cuidou da Sofia foi como se fosse... A voz hesitou, procurando palavras. Como se fosse o quê? Como se fosse sua filha. As palavras pairaram no ar como uma revelação perturbadora. Rafael sentiu algo se mover dentro dele, uma emoção que não sabia mais como nomear. Durante 9 horas naquela mesa cirúrgica, havia lutado por Sofia com uma determinação que ia além do profissionalismo. Havia se importado de forma pessoal, visceral, como se... Eu preciso desligar. Sua voz soou mais abrupta do que pretendia. Claro, claro. Desculpe ter tomado seu tempo. A voz da mãe se apressou, carregada de constrangimento. Eu só queria agradecer mesmo. Se algum dia o senhor precisar de alguma coisa, qualquer coisa, meu nome é Isabela, Isabela Martins. Isabela. O nome ecoou em sua mente como uma melodia suave. Rafael tentou associar o nome à voz, imaginando o rosto da mulher que havia passado 9 horas em desespero, enquanto ele lutava para salvar sua filha. Se precisar de alguma coisa, pode ligar para mim. A voz continuou, mais confiante agora. Eu sei que pode parecer estranho, mas... Sinto que devo isso ao senhor. Qualquer coisa, doutor. Qualquer coisa mesmo. Rafael abriu a boca para responder com alguma formalidade fria, mas as palavras não vieram. Havia algo na sinceridade daquela voz que o desarmava completamente. Quando foi a última vez que alguém havia se oferecido para ajudá-lo sem esperar nada em troca? Obrigado. A palavra saiu baixa, quase sussurrada. Obrigada eu, doutor. Obrigada por tudo. E antes que ele pudesse responder, a linha ficou muda. Rafael permaneceu com o telefone no ouvido por vários segundos, como se esperasse que a voz voltasse. Quando finalmente desligou, um silêncio profundo envolveu seu consultório. Ele se levantou e caminhou até a janela panorâmica, observando a cidade se estender abaixo dele. As pessoas pareciam formiguinhas em suas vidas apressadas, cada uma carregando seus próprios dramas, alegrias e dores. Há quanto tempo não se sentia conectado a essa humanidade pulsante? A voz de Isabela ecoava em sua mente como um eco persistente. Não era apenas o timbre suave ou a sinceridade evidente, era algo mais profundo. Era a forma como ela havia dito obrigada, como se aquela palavra carregasse o peso de uma vida inteira de gratidão. Qualquer coisa, doutor. Qualquer coisa mesmo.
As palavras voltaram à sua mente, acompanhadas de uma sensação estranha no peito. Quando foi a última vez que alguém havia se colocado à sua disposição sem segundas intenções? Seus colegas o respeitavam por sua competência, mas também o temiam pela frieza. Seus pacientes o procuravam por sua excelência técnica, mas mantinham uma distância respeitosa. Rafael voltou à sua mesa, mas os prontuários não conseguiam mais capturar sua atenção. Sua mente continuava retornando à ligação. A voz suave de Isabela, a forma como ela havia descrito sua dedicação durante a cirurgia, como se fosse sua filha. Ele se recostou na poltrona, fechando os olhos. A imagem de Sofia voltou à sua mente. Não mais a menina pálida e inconsciente na mesa cirúrgica, mas uma criança correndo pelo apartamento, cheia de vida e energia. Uma criança que ele havia ajudado a salvar. Uma voz comum de uma mulher que ele nunca havia visto. Havia ligado apenas para agradecer. Sem esperar nada em troca, sem segundas intenções, apenas gratidão pura e simples. E estranhamente, aquela voz havia deixado um eco dentro dele, uma ressonância que não conseguia ignorar ou silenciar. Rafael abriu os olhos e olhou para o telefone em sua mesa. Não havia gravado o número, mas sabia que não o esqueceria. Não esqueceria a voz de Isabela Martins, nem a forma como ela havia conseguido, em poucos minutos, despertar algo dentro dele que pensava estar morto para sempre. Uma voz comum que deixou um eco dentro dele. 2 semanas se passaram desde a ligação de Isabela, e Rafael descobriu algo perturbador sobre si mesmo. Não conseguia parar de pensar nela. A voz suave ecoava em sua mente durante as cirurgias mais complexas, interrompia suas reuniões de negócios e o acompanhava até mesmo nos momentos de silêncio absoluto de seu apartamento vazio. Era como se aquela conversa de poucos minutos tivesse aberto uma fenda em sua armadura cuidadosamente construída. Sentado em seu escritório naquela tarde de quinta-feira, Rafael folheava distraidamente o relatório financeiro trimestral de suas clínicas. Os números eram excelentes, como sempre. Seu império médico continuava crescendo, consolidando sua posição como um dos cirurgiões mais bem-sucedidos do país, mas os algarismos que costumavam lhe dar satisfação agora pareciam apenas rabiscos sem significado em uma página branca. Seu celular vibrou discretamente sobre a mesa de mogno. Uma mensagem de sua secretária. Dr. Monteiro, a paciente Sofia Martins está internada para acompanhamento de rotina no Hospital São Lucas, quarto 312, ala pediátrica. Rafael fitou a tela por longos segundos. Acompanhamento de rotina. Completamente desnecessário sua presença. O cirurgião responsável pelo pós-operatório já estava cuidando do caso. Mas algo dentro dele, uma força que não conseguia nomear nem controlar, o impulsionava a se levantar da cadeira. Vou sair mais cedo hoje, anunciou a secretária pegando o paletó com movimentos mecânicos. Cancele meus compromissos da tarde. A mulher o olhou surpresa. Em 15 anos trabalhando para ele, nunca o havia visto cancelar compromissos sem uma emergência médica urgente. Doutor, o senhor tem a reunião com os investidores às 4 e... Cancele. A voz saiu mais áspera do que pretendia. Remarcue para amanhã. O trajeto até o Hospital São Lucas foi feito em silêncio, o motorista percebendo o humor introspectivo de seu patrão. Rafael observava a paisagem urbana através do vidro fumê do Mercedes, mas sua mente estava longe dali. O que diabos estava fazendo? Por que sentia essa necessidade quase compulsiva de ver Sofia? E por que, se fosse honesto consigo mesmo, estava ansioso para finalmente conhecer pessoalmente a mulher dona daquela voz que havia se tornado uma presença constante em seus pensamentos? O hospital o recebeu com o cheiro familiar de antisséptico e a agitação controlada que sempre o acalmava. Mas hoje,
Havia algo diferente. Hoje seus passos não tinham a firmeza habitual, e seu coração batia com um ritmo ligeiramente irregular. Doutor Monteiro! A enfermeira-chefe da pediatria o cumprimentou com surpresa evidente. Que bom vê-lo por aqui. Veio acompanhar a pequena Sofia? Apenas uma visita de cortesia. Rafael ajustou o nó da gravata, um gesto nervoso que raramente fazia. Como ela está? Perfeita. Recuperação impressionante. É uma menina forte. A enfermeira sorriu calorosamente. Ela está no quarto 312 com a mãe. Quer que eu avise que o senhor... Não é necessário, Rafael interrompeu, mais por instinto do que por qualquer razão lógica. Vou apenas cumprimentá-las rapidamente. Caminhando pelo corredor pediátrico, Rafael sentiu algo que não experimentava há décadas, nervosismo. Suas mãos, sempre firmes e precisas, tremiam imperceptivelmente. Que tipo de mulher era Isabela? Como seria vê-la pessoalmente após ter imaginado seu rosto centenas de vezes nas últimas semanas? Parou diante da porta do quarto 312, respirou fundo e bateu suavemente. Uma voz familiar respondeu do outro lado. A mesma voz que havia ecoado em sua mente por semanas. Pode entrar. Rafael empurrou a porta e imediatamente se viu face a face com a cena mais tocante que já presenciara. Sofia estava sentada na cama hospitalar, cercada de desenhos coloridos e alguns brinquedos simples. Seu rosto havia recuperado totalmente a cor rosada da saúde. Os olhos castanhos brilhavam de vida e um sorriso radioso iluminou suas feições quando o viu. "O doutor Herói!" Sofia gritou, estendendo os bracinhos magros em sua direção. "Mamãe, é ele! É o doutor que me salvou!" Mas foram apenas alguns segundos até Rafael desviar o olhar da menina para a mulher que se levantava lentamente da cadeira ao lado da cama. O tempo pareceu parar. Isabela Martins era diferente de tudo que havia imaginado. Não era alta nem baixa, mas havia uma graciosidade natural em seus movimentos que chamava a atenção. Seus cabelos castanho claros caíam suavemente sobre os ombros, emoldurando um rosto de traços delicados, mas marcado por uma maturidade que falava de lutas vencidas e responsabilidades carregadas sozinha. Era bonita, não com a beleza artificial das mulheres com quem costumava se relacionar superficialmente, mas com uma beleza autêntica, natural, que vinha de dentro. Mas foram seus olhos que verdadeiramente o desarmararam. Eram grandes, expressivos, de um castanho profundo que parecia refletir uma alma generosa e calorosa. E naquele momento, esses olhos o fitavam com uma mistura de surpresa, gratidão e algo que ele não conseguia identificar. "Doutor Monteiro", ela disse, a voz ainda mais suave pessoalmente do que pelo telefone. "Eu... não esperava. Que bom vê-lo." Rafael se aproximou da cama, forçando-se a focar na menina, mas consciente de cada movimento de Isabela na periferia de sua visão. Sofia estendeu os braços novamente, e ele se viu inclinando-se para receber um abraço que não sabia como retribuir. Os bracinhos da menina se fecharam ao redor de seu pescoço com uma força surpreendente, e Rafael sentiu algo se partir dentro dele. O cheiro infantil dos cabelos dela, a confiança absoluta com que se agarrava a ele, a forma como sussurrou, "Obrigada por me salvar", em seu ouvido. Tudo isso o atingiu como uma avalanche emocional. "Como você está se sentindo, Sofia?" Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. "Muito bem. Olha o que eu desenhei para o senhor." Sofia soltou-se dele e pegou uma folha de papel coberta de giz de cera. O desenho mostrava duas figuras, uma pequena deitada numa cama, outra grande ao lado, vestida de branco. "Esta é eu e este é o Senhor me salvando." Rafael segurou o desenho com cuidado, como se fosse feito do material mais frágil do mundo. Quando foi a última vez que alguém havia feito algo especial para ele?
Quando foi a última vez que se sentiu importante para alguém de forma pessoal, não profissional? Está muito bonito, ele conseguiu dizer, e para sua surpresa, estava sendo sincero. Obrigado, doutor. A voz de Isabela o fez erguer os olhos. Ela se aproximara e agora ele podia sentir um perfume suave, simples, que lhe despertava sensações há muito esquecidas. Não sei como agradecer. Sofia conta para todo mundo sobre seu herói doutor. Eu apenas fiz meu trabalho. As palavras saíram automaticamente, mas soaram vazias até para ele mesmo. Não. Isabela balançou a cabeça, os olhos brilhando. O Dr. Carvalho me contou. Disse que nunca viu ninguém lutar tanto por uma paciente. 9 horas, doutor. 9 horas, o senhor não desistiu dela. Rafael sentiu o calor subir por seu pescoço. Não estava acostumado a receber gratidão tão direta, tão sincera. E havia algo nos olhos de Isabela, uma profundidade que o fazia querer se abrir de formas que não sabia como. Mamãe, o doutor pode almoçar com a gente hoje? Sofia interrompeu, olhando esperançosa entre os dois adultos. Por favor, eu quero mostrar mais desenhos para ele. Sofia, querida, o doutor deve ter compromissos importantes. Isabela começou constrangida. Na verdade, Rafael se ouviu dizendo, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Minha agenda está livre esta tarde. Os olhos de Isabela se arregalaram. Tem certeza? Não queremos atrapalhar. Não atrapalha. Ele respondeu, e percebeu que estava sendo honesto. Quando foi a última vez que preferiu a companhia de outras pessoas aos seus compromissos profissionais? Eba! Sofia bateu palmas. Vamos comer no refeitório. Eles têm pudim. Rafael se viu sorrindo, um sorriso genuíno que não oferecia há anos. Seguiu Isabela e Sofia pelo corredor em direção ao refeitório, observando como a mãe segurava cuidadosamente a mão da filha, como falava com ela em tom baixo e carinhoso, como irradiava um amor tão natural e incondicional que chegava a ser tangível. No refeitório, sentaram-se numa mesa simples perto da janela. A luz da tarde filtrava-se através do vidro, criando um ambiente quase íntimo. Rafael observou Isabela ajudar Sofia a se servir, cortar sua comida em pedaços pequenos, limpar delicadamente o canto de sua boca com um guardanapo. Doutor, posso fazer uma pergunta? Sofia disse de repente, mastigando um pedaço de frango. Claro. O senhor é casado? A pergunta direta da criança pegou Rafael desprevenido. Ele viu Isabela corar ligeiramente, murmurando, Sofia, em tom de repreensão. Não, Rafael respondeu, fitando os olhos curiosos da menina. Não sou casado. Tá, por quê? O senhor é bonito e inteligente e salva pessoas. Sofia continuou, com a lógica implacável das crianças. Rafael sentiu seu peito se contrair. Como explicar para uma criança de 7 anos que ele havia escolhido a solidão, que havia construído muros tão altos ao redor de seu coração que ninguém conseguia escalá-los? Às vezes as pessoas são diferentes, Sofia. Isabela interveio suavemente, lançando um olhar apologético para Rafael. Nem todo mundo precisa se casar para ser feliz. Mas Rafael percebeu algo na voz dela, uma nuance quase imperceptível que o fez se perguntar sobre sua própria história. Onde estava o pai de Sofia? Por que Isabela criava a filha sozinha? E você? Ele se ouviu perguntando, surpreendendo a si mesmo novamente. Você é casada? Isabela baixou os olhos para o prato, uma sombra passando por seu rosto. Não, Sofia e eu somos uma família pequena, mas completa. Havia dor nessas palavras, mas também força. Rafael sentiu uma admiração inesperada por essa mulher que criava uma filha sozinha, que irradiava tanto amor e positividade, apesar das dificuldades que certamente enfrentava. Mamãe é a melhor mãe do mundo, Sofia declarou, abraçando o braço de Isabela.
Ela trabalha muito para cuidar de mim e sempre me diz que somos uma equipe especial. Rafael observou a interação entre mãe e filha, sentindo algo se movimentar em seu peito. Era como observar um mundo completamente diferente do seu. Um mundo onde o amor era demonstrado em gestos simples, onde a felicidade não dependia de conquistas profissionais ou bens materiais. Sofia tem sorte, ele disse, e suas palavras carregavam uma sinceridade que o surpreendeu. Vocês duas têm sorte uma da outra. Isabela ergueu os olhos para encontrar os dele, e por um momento, algo passou entre eles. Não era apenas gratidão da parte dela, nem apenas cortesia profissional da parte dele. Era algo mais profundo, mais complexo, que fez o coração de Rafael acelerar de uma forma que não conseguia explicar. A mulher que ele havia salvado, não, a mulher cuja filha ele havia salvado, agora o fazia sentir que era ele quem precisava ser salvo. O silêncio confortável que se instalou entre eles após o almoço foi quebrado pela voz hesitante de Isabela. Doutor, sei que pode parecer estranho, mas gostaria de convidá-lo para tomar um café comigo. Suas bochechas coraram ligeiramente e ela olhou para as próprias mãos. Não aqui no hospital. Há uma cafeteria pequena perto de casa. Nada elegante, mas seria minha forma de retribuir, mesmo que minimamente, tudo o que fez por nós. Rafael sentiu algo acelerar em seu peito. Quando foi a última vez que uma mulher o havia convidado para algo tão simples, tão despretensioso? Suas interações sociais costumavam ser jantares formais, em restaurantes caríssimos, eventos de gala, onde as pessoas se aproximavam dele por interesse profissional ou financeiro. Ele começou e percebeu que não sabia como responder. Parte dele queria declinar educadamente, voltar à segurança de sua rotina controlada. Mas outra parte, uma parte que havia permanecido adormecida por décadas, ansiava por aceitar. Por favor, Sofia interveio batendo palmas. Mamãe faz o melhor bolo de cenoura do mundo, e a cafeteria tem aqueles sofás fofinhos onde a gente pode conversar. Rafael olhou para os olhos esperançosos da menina, depois para o rosto ansioso de Isabela. Havia algo na sinceridade delas que desarmava completamente sua resistência habitual. Seria agradável. Ele ouviu-se dizendo, e imediatamente se perguntou quem havia dito aquelas palavras. O Dr. Rafael Monteiro não fazia coisas agradáveis. Ele tinha compromissos, responsabilidades, uma agenda rigorosamente planejada. O sorriso que iluminou o rosto de Isabela foi como um raio de sol atravessando nuvens escuras. Que bom! Sofia recebe alta amanhã de manhã. Que tal hoje à tarde, por volta das 4? Perfeito, Rafael respondeu, e, para sua surpresa, realmente se sentia perfeito. 3 horas depois, Rafael se encontrava em um território completamente desconhecido. A cafeteria Aconchego era o oposto absoluto de tudo que fazia parte de seu mundo. Pequena, acolhedora, com mesinhas de madeira rústica, plantas pendentes nas janelas e um aroma de café fresco e canela que impregnava o ambiente. Não havia valet parking, cardápio em francês ou garçons de uniforme impecável. Havia apenas calor humano e autenticidade. Isabela já estava lá quando ele chegou, sentada numa mesa junto à janela. Havia trocado a roupa simples do hospital por um vestido azul claro que realçava seus olhos castanhos. Nada de marca famosa ou joias caras. Apenas uma mulher naturalmente bonita que irradiava uma paz que ele não sabia que existia. Doutor, ela acenou, levantando-se para cumprimentá-lo. Conseguiu encontrar fácil? Rafael, ele disse, surpreendendo-se novamente. Pode me chamar de Rafael. O sorriso dela se ampliou. Rafael, nome bonito, significa Deus curou, não é? Ele piscou surpreso. Há quanto tempo ninguém comentava o significado de seu nome?
Há quanto tempo ninguém o via como algo além de Dr. Monteiro? Como está Sofia? Ele perguntou, sentando-se na cadeira simples de madeira. Ansiosa para ir para casa, passou a tarde toda desenhando mais cartões para você. Isabela riu, um som musical que fez algo vibrar dentro dele. Acho que você ganhou uma admiradora incondicional. Ela é uma menina especial. É. O orgulho maternal brilhou nos olhos de Isabela. Apesar de tudo que passamos, ela nunca perdeu a alegria de viver. Me ensina todos os dias. Posso perguntar? Rafael hesitou, não querendo invadir territórios pessoais, mas genuinamente curioso. Sobre o pai dela? Isabela adiantou-se, mexendo distraidamente no açucareiro. Ele não faz parte de nossas vidas há 5 anos. Escolheu outro caminho quando descobriu que ter uma família significava responsabilidades reais. Rafael ouviu a dor disfarçada na leveza forçada de sua voz. Sinto muito. Não sinta. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele e havia uma força surpreendente ali. Aprendi que às vezes as pessoas saem de nossas vidas para abrir espaço para coisas melhores. Sofia e eu somos uma equipe e tanto. Não deve ser fácil. Criar uma filha sozinha, trabalhar. Rafael se pegou verdadeiramente interessado em conhecer a vida dela. Eu trabalho numa floricultura. Isabela sorriu. Sei que não é nada glamouroso comparado ao que você faz, mas amo flores. Amo a forma como elas trazem beleza aos momentos mais simples da vida das pessoas. Rafael tentou imaginar Isabela entre flores, suas mãos delicadas arranjando buquês, seu sorriso suave acolhendo clientes. Era uma imagem tão diferente de seu mundo de aço e vidro, de salas cirúrgicas estéreis e escritórios luxuosos. Deve ser gratificante, ele disse, procurando palavras para expressar algo que não conseguia nomear. É. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. E você? Já pensou em fazer algo só porque ama, não porque é obrigado ou porque traz sucesso? A pergunta o atingiu como um soco. Rafael ficou em silêncio por longos segundos, revirando sua vida em busca de uma resposta. Quando foi a última vez que fizera algo por amor, por prazer genuíno? Quando parou de amar a medicina e começou a vê-la apenas como um meio de provar sua superioridade? Faz muito tempo. Ele admitiu, a voz mais baixa. Acho que perdi essa capacidade no caminho. Isabela o observou com uma atenção que o fazia sentir-se exposto, mas não julgado. Não se perde. Às vezes, só fica escondida embaixo de muitas camadas. Como você pode ter tanta certeza? Porque vi você com Sofia. Ela respondeu simplesmente. Vi como lutou por ela, como se importou. Isso não vem da obrigação profissional, vem do coração. Rafael sentiu algo se mover dentro dele, como se suas defesas cuidadosamente construídas estivessem desenvolvendo rachaduras. Você fala como se me conhecesse. Talvez eu conheça a parte de você que você esqueceu que existia. Isabela sorriu. E havia uma sabedoria gentil em seus olhos. Às vezes precisamos de alguém de fora para nos lembrar de quem realmente somos. Eles conversaram por horas. Isabela contou sobre sua infância simples no interior, sobre como veio para a cidade grávida e sozinha, sobre as dificuldades e pequenas vitórias do dia a dia. Rafael se viu compartilhando memórias que há anos mantinha enterradas. Sua paixão inicial pela medicina, o sonho de salvar vidas, a solidão que escolhera como preço do sucesso. Você já foi apaixonado? Isabela perguntou de repente, com a mesma naturalidade com que havia perguntado sobre café. Rafael quase engasgou. Não, nunca tive tempo para... Não perguntei sobre tempo, perguntei sobre paixão. Ela o interrompeu gentilmente. São coisas diferentes. Ele ficou em silêncio, confrontado com uma verdade que não queria admitir. Nunca se permitira sentir paixão por nada, além do trabalho.
Amor, para ele, era uma vulnerabilidade que não podia se dar ao luxo de ter. E você? Ele desviou a conversa. Uma vez. Isabela sorriu com nostalgia. Mas aprendi que às vezes amamos as pessoas erradas nas épocas certas e as pessoas certas nas épocas erradas. E agora? Agora, ela o fitou diretamente. Acredito que tudo acontece por uma razão. Sofia precisou de você. Você a salvou e talvez você precise de nós tanto quanto nós precisamos de você. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Rafael sentiu seu coração acelerar de uma forma que não experimentava há décadas. Havia algo nesta mulher, nesta situação, que o fazia questionar tudo que pensava saber sobre si mesmo. Por que está fazendo isso? Ele perguntou a voz rouca. Por que se importa? Isabela estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dele. O contato foi elétrico, enviando ondas de calor por todo o seu corpo. Porque você salvou minha filha, porque há bondade em você, mesmo que esteja escondida. E por quê? Ela hesitou, corando. Porque quando ouço você falar sobre medicina do jeito que falou hoje, vejo um homem que ama o que faz, mesmo sem perceber. Rafael olhou para as mãos unidas sobre a mesa. A dele, grande e calejada por anos de cirurgias. A dela, pequena e delicada, mas surpreendentemente forte. Era o primeiro toque humano genuíno que recebia em anos. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu, vulnerável. Não sei como sentir. Não precisa saber. Isabela apertou suavemente sua mão. Só precisa permitir. Pela primeira vez em décadas, Rafael se sentiu verdadeiramente visto por alguém. Não como o cirurgião brilhante, não como o empresário bem-sucedido, mas como o homem, falho, solitário, perdido, mas ainda capaz de ser salvo. A mulher humilde fizera o milionário se sentir visto pela primeira vez. 3 semanas se passaram desde aquela tarde na cafeteria, e Rafael descobriu que sua vida havia adquirido um ritmo completamente novo. Todos os dias, sem falta, ele encontrava uma desculpa para passar pelo hospital, onde Sofia fazia acompanhamento ambulatorial. Às vezes levava brinquedos, um ursinho de pelúcia importado, jogos educativos caros que faziam os olhos da menina brilharem. Outras vezes aparecia com buquês de flores para Isabela, sempre com a desculpa de que passava em frente à floricultura e lembrou dela. Mas, na verdade, Rafael sabia exatamente o que estava fazendo. Pela primeira vez em décadas, estava permitindo que alguém entrasse em sua vida de forma genuína. E quanto mais conhecia Isabela e Sofia, mais percebia o vazio que sempre existira em sua existência milionária, mais solitária. Naquela quinta-feira específica, Rafael chegou ao hospital carregando não apenas flores, mas também uma proposta que vinha ensaiando há dias. Encontrou Isabela na sala de espera da pediatria, revisando alguns papéis enquanto Sofia brincava com os brinquedos que ele havia dado anteriormente. Rafael! Sofia correu para abraçá-lo assim que o viu. Trouxe alguma coisa nova hoje? Talvez. Ele sorriu, ainda desacostumado, mas cada vez mais natural, com essas demonstrações de afeto. Mas primeiro quero conversar com sua mãe. Isabela ergueu os olhos dos papéis e Rafael sentiu aquela aceleração familiar no peito. Ela usava um vestido simples cor de vinho que realçava o tom dourado de sua pele, os cabelos presos num coque baixo que deixava à mostra a linha delicada de seu pescoço. Não havia joias caras ou maquiagem elaborada, apenas a beleza natural que continuava a desarmar suas defesas. Oi, ela disse, e havia algo diferente em sua voz. Uma timidez que não estava lá antes, uma consciência mútua do que vinha crescendo entre eles. Oi.
Rafael respondeu, e por um momento ficaram apenas se olhando, como dois adolescentes descobrindo algo novo e assustador. Posso falar com você? Ele perguntou, indicando com a cabeça um corredor mais reservado. Isabela assentiu, pedindo para a enfermeira ficar de olho em Sofia por alguns minutos. Caminharam lado a lado até uma pequena varanda no final do corredor, onde a brisa da tarde carregava o aroma das árvores do jardim do hospital. Isabela, Rafael começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Como expressar algo que nem ele mesmo compreendia completamente? Como dizer a uma mulher que ela havia mudado sua vida sem soar completamente maluco? Você está bem? Ela se aproximou, a preocupação genuína estampada no rosto. Parece nervoso. Estou, ele admitiu, passando a mão pelos cabelos, um gesto que Isabela já havia aprendido a associar com seus momentos de vulnerabilidade. Quero te fazer uma proposta, mas não sei como você vai reagir. Isabela inclinou a cabeça, esperando. Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma cirurgia complexa. Quero que você e Sofia venham morar comigo. Por um tempo, 1 mês, talvez 2. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Rafael conseguia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Isabela o fitava com os olhos arregalados, claramente tentando processar o que acabara de ouvir. Rafael, Ela começou, mas ele a interrompeu, as palavras saindo em uma torrente ansiosa. Sei que parece loucura. Sei que nos conhecemos há pouco tempo e sei que deve parecer uma proposta indecente. Mas não é isso. Ele gesticulava enquanto falava, tentando transmitir a sinceridade de suas intenções. Tenho uma casa enorme, com quartos separados, com jardim onde Sofia pode brincar. Vocês teriam total privacidade, total independência. Mas por quê? Isabela perguntou, a voz quase um sussurro. Por que faria isso? Rafael parou de gesticular e a fitou diretamente. Por um momento, todas as suas defesas caíram, e ela pôde ver a vulnerabilidade crua em seus olhos. Porque estou aprendendo algo sobre mim mesmo que nunca soube. Ele disse, a voz rouca de emoção. Porque pela primeira vez em 42 anos de vida, acordo de manhã e tenho algo pelo que ansiar além do trabalho. Porque quando estou com vocês duas, me sinto humano. Isabela levou a mão ao peito, como se tentasse acalmar o próprio coração. Rafael, eu sei que sou egoísta. Ele continuou, desesperado para fazê-la entender. Mas não é só por mim. Vocês lutam tanto, trabalham tanto. Sofia merece um jardim para brincar, uma piscina, livros, brinquedos. E você... Ele hesitou. Você merece poder respirar um pouco, não se preocupar com contas por algumas semanas. Não somos caridade, Isabela disse. E havia uma dignidade ferida em sua voz que fez Rafael perceber que havia dito algo errado. Não! Ele se apressou a corrigir. Não é caridade, é egoísmo puro. Preciso de vocês. Preciso aprender como é ter uma família, mesmo que seja fingindo, mesmo que seja só por um tempo. As palavras saíram com uma honestidade brutal que surpreendeu ambos. Rafael nunca havia admitido, nem para si mesmo, o quanto ansiava por conexão humana genuína. Você quer que finjamos ser uma família? Isabela perguntou, ainda tentando entender. Quero que me ensinem, Rafael disse. E havia uma humildade em sua voz que tocou algo profundo no coração dela. Quero aprender como é sentar à mesa para jantar com pessoas que se importam comigo. Quero saber como é ajudar uma criança com a lição de casa. Quero descobrir como é me preocupar com alguém além de mim mesmo. Isabela o estudou em silêncio por longos momentos. Podia ver a sinceridade em seus olhos, mas também o medo. Medo de ser rejeitado. Medo de voltar à solidão que havia sido sua companheira por tanto tempo. E depois? Ela perguntou suavemente. Depois de 1 mês, de 2 meses, o que acontece?
Rafael engoliu em seco. Era a pergunta que ele mesmo temia fazer. Não sei. Não pensei tão longe. Só sei que agora, neste momento, não consigo imaginar voltar a viver como vivia antes. Rafael. Isabela aproximou-se dele, tocando levemente seu braço. Você tem certeza do que está pedindo? Não é só sobre ter companhia. É sobre abrir sua vida, sua casa, seu coração para duas pessoas que podem bagunçar tudo. Ele riu, um som meio nervoso, meio desesperado. Minha vida já está toda bagunçada desde que conheci vocês. Pela primeira vez é uma bagunça boa. Isabela ficou em silêncio por mais alguns momentos e Rafael sentiu o desespero crescer em seu peito. Ela ia recusar. Claro que ia recusar. Por que uma mulher independente e digna como ela aceitaria uma proposta tão maluca? Posso fazer uma pergunta? Ela disse finalmente. Qualquer coisa. Se eu aceitar, se formos tentar isso, você promete ser honesto comigo? Sobre o que está sentindo, sobre o que está esperando, sobre seus medos? Rafael piscou, surpreso. Você está considerando? Estou considerando. Ela sorriu, e havia uma mistura de nervosismo e esperança em seus olhos. Porque você tem razão. Sofia merece mais do que posso dar a ela sozinha. E porque há algo em você que me faz querer ajudá-lo a encontrar o que perdeu. E você? Rafael perguntou a voz quase inaudível. O que você ganha com isso? Isabela hesitou, corando ligeiramente. Talvez a chance de descobrir como é ser cuidada também. Há muito tempo, cuido só de Sofia. Esqueci como é ter alguém que se preocupe comigo. Rafael sentiu algo se expandir em seu peito. Uma sensação quente e desconhecida que o fez querer proteger, cuidar, amar. Sim, amar. A palavra que havia evitado por tanto tempo agora pairava em sua mente como uma possibilidade real. Então, você aceita? Ele perguntou, mal ousando acreditar. Com condições, Isabela disse, erguendo o queixo com determinação. Primeiro, mantemos nossos quartos separados. Segundo, isso não afeta meu trabalho. Continuo na floricultura. Terceiro, se qualquer um de nós sentir que não está funcionando, podemos sair a qualquer momento, sem ressentimentos. Aceito todas as condições, Rafael disse imediatamente. Mas alguma? Isabela sorriu e pela primeira vez desde que se conheceram, o sorriso carregava uma ponta de travessura. Só uma. Você tem que prometer que vai tentar, se divertir. Sei que pode ser um conceito estranho para você, mas Sofia e eu somos especialistas nisso. Rafael riu, uma risada genuína que ecoou pela varanda. Acho que consigo tentar. Então... Isabela estendeu a mão para ele como se fosse selar um acordo. Vamos fingir ser uma família. Rafael pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com cuidado quase reverente. Eu não sei fingir, mas sei que quero muito aprender o que é ser amado de verdade. As palavras saíram sem filtro, cruas e honestas. Isabela sentiu lágrimas surgirem em seus olhos, não de tristeza, mas de algo que não sabia nomear. Esperança, talvez, ou a sensação de que suas vidas acabavam de tomar um rumo completamente novo e inesperado. O homem que não acreditava no amor acabara de pedir uma chance de ser amado, e ela, contra toda a lógica, estava disposta a ensinar-lhe como fazer isso acontecer. A primeira noite na mansão de Rafael foi uma experiência surrealista para Isabela e Sofia. A casa, localizada num bairro nobre da cidade, era tudo o que imaginariam de um milionário bem-sucedido. Arquitetura moderna, jardins perfeitamente manicurados, uma piscina que parecia mais um lago artificial e interiores que lembravam mais um museu do que um lar. Mas havia algo melancólico em toda aquela perfeição. Era bonito, mas frio, como se ninguém realmente vivesse ali. Uau! Sofia exclamou, correndo pelo hall de entrada com os olhos arregalados. É como um castelo, mamãe! Olha esse lustre gigante!
Rafael observava a reação da menina com uma mistura de orgulho e nervosismo. Havia passado horas na noite anterior reorganizando a casa, tentando torná-la menos intimidadora, mais acolhedora. Mas agora, vendo através dos olhos de uma criança de 7 anos, percebia o quão imponente e distante tudo parecia. Rafael, isso é impressionante, Isabela disse, girando lentamente para absorver a grandiosidade do ambiente. Mas você realmente vive aqui sozinho? A pergunta carregava uma tristeza sutil que o atingiu no peito. Vivo, ele respondeu, e pela primeira vez a palavra sozinho soou patética até para ele mesmo. Há 15 anos. Deve ser muito silencioso, ela murmurou, passando os dedos pela superfície polida de uma mesa de centro que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Nunca pensei nisso antes, Rafael admitiu, mas agora, sim, é muito silencioso. Sofia havia descoberto a escadaria curvada que levava ao 2º andar e subiu correndo alguns degraus antes de se sentar e deslizar de volta, rindo com alegria. O som ecoou pelas paredes como uma música que a casa nunca havia escutado. Sofia, cuidado! Isabela se apressou a advertir, mas Rafael a deteve com um toque suave no braço. Deixe, ele disse, observando a menina com um sorriso que Isabela ainda estava aprendendo a reconhecer. Genuíno, sem barreiras. Faz bem para a casa ter som de criança. Ele as guiou pela casa, mostrando os quartos que havia preparado. Para Sofia, havia escolhido o quarto da visita do 2º andar, que tinha janelas voltadas para o jardim. Havia mandado comprar móveis infantis, papéis de parede com desenhos delicados e encheu o espaço com brinquedos que uma menina de 7 anos poderia desejar. É meu! Sofia perguntou incrédula, abrindo um armário repleto de vestidos coloridos em seu tamanho. Por enquanto é. Rafael respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Mas quero que saiba que pode mudar qualquer coisa que não gostar. Esta é sua casa agora. Para Isabela, havia preparado a suíte principal do andar de hóspedes. Um espaço elegante, mas acolhedor, com varanda privativa que dava vista para o jardim. Havia vases com flores frescas em cada superfície, e ela reconheceu algumas das espécies que costumava arranjar na floricultura. Você comprou essas flores na loja onde trabalho, ela disse, tocando delicadamente as pétalas de uma rosa branca. Comprei. Rafael confirmou, parado na porta do quarto. Pensei que gostaria de ter um pouco de casa aqui. Isabela se virou para fitá-lo, e havia algo em seus olhos que fez o coração dele acelerar. Você é mais atencioso do que aparenta. Ou talvez você esteja me ensinando a ser atencioso, ele respondeu, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que a tocou profundamente. À medida que a tarde avançava, Rafael observou fascinado como Isabela e Sofia transformavam os espaços apenas com sua presença. Sofia espalhava brinquedos pela sala, criando cenários imaginários nos tapetes persas caríssimos. Isabela reorganizava sutilmente alguns objetos, tornando os ambientes menos formais, mais vividos. Rafael? Sofia apareceu na porta do escritório, onde ele fingia trabalhar, mas, na verdade, apenas observava os sons da casa ganhando vida. Mamãe disse que você pode me ajudar a colocar minha roupa de dormir. Era uma solicitação simples, cotidiana, mas que o atingiu com força inesperada. Quando foi a última vez que alguém havia precisado dele para algo tão humano, tão íntimo quanto ajudar uma criança a se preparar para dormir? Claro, ele disse, fechando o laptop que nem havia aberto. No quarto de Sofia, Rafael se viu desajeitadamente tentando ajudar a menina a vestir um pijama rosa com estampa de unicórnios. Suas mãos, tão precisas em cirurgias complexas, tremiam ligeiramente ao abotoar os pequenos botões. Você nunca fez isso antes, né? Sofia perguntou com a percepção aguçada das crianças. Nunca. Rafael admitiu. Estou fazendo certo?
Mais ou menos, Sofia riu. A blusa está do avesso. Enquanto ele refazia o processo, agora com mais cuidado, Isabela apareceu na porta. Havia trocado o vestido por uma calça jeans e uma blusa simples, que a fazia parecer ainda mais bonita, se isso fosse possível. Observou a cena em silêncio. O homem poderoso e temido ajoelhado no chão, concentrado em uma tarefa doméstica simples, enquanto uma criança de 7 anos o instruía pacientemente. Pronto, Rafael disse finalmente, recuando para admitir seu trabalho. Obrigada. Sofia se jogou em seus braços para um abraço espontâneo. Você está aprendendo rápido. Rafael sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação quente e protetora que nunca havia experimentado. Era isso que significava cuidar de alguém? Era isso que havia perdido ao escolher a solidão? Sofia, escove os dentes. Isabela interveio suavemente. E depois, quero que escolha um livro para lermos antes de dormir. Rafael pode ler para mim? Sofia perguntou esperançosa. Isabela olhou para ele, deixando a decisão em suas mãos. Rafael sentiu um momento de pânico. Quando foi a última vez que havia lido uma história infantil, sabia mais sobre a anatomia humana do que sobre contos de fadas. Se sua mãe não se importar, ele disse. Claro que não me importo. Isabela sorriu. Mas escolha uma história curta. Amanhã é dia de escola. 1 hora depois, Rafael se encontrava sentado na beirada da cama de Sofia, um livro de contos nas mãos, tentando dar vida a personagens que existiam apenas na imaginação. A menina o ouvia com atenção total, ocasionalmente interrompendo para fazer perguntas ou comentar sobre os desenhos. E então a princesa percebeu que não precisava ser salva. Rafael lia, mas as palavras o fizeram parar. Havia algo naquela história simples que ecoava em sua própria vida de forma perturbadora. Continue, Sofia protestou. Desculpe. Ele retomou a leitura. Ela percebeu que tinha força suficiente para salvar a si mesma, e ao fazer isso, também salvou o príncipe que havia esquecido como ser corajoso. Quando terminou a história, Sofia já estava com os olhos pesados de sono. Rafael fechou o livro delicadamente, mas ela segurou sua mão. Rafael, ela murmurou já meio adormecida. Sim? Você gosta da mamãe? A pergunta direta o pegou completamente desprevenido. Por que pergunta isso? Porque você olha para ela do mesmo jeito que ela olha para você, Sofia disse com a simplicidade devastadora das crianças. E porque ela fica mais feliz quando você está por perto. Rafael sentiu seu coração acelerar. Era tão óbvio assim. E você, se importaria se eu gostasse dela? Não, Sofia sorriu sonolenta. Acho que vocês dois precisam um do outro. Rafael beijou delicadamente a testa da menina, um gesto que fluiu naturalmente, como se fosse algo que sempre fizesse. Durma bem, pequena. Saindo do quarto de Sofia, Rafael encontrou Isabela esperando no corredor. Ela havia presenciado parte da conversa através da porta entreaberta, e seus olhos brilhavam com uma emoção que ele não conseguia decifrar completamente. Ela sempre foi perceptiva demais para a própria idade, Isabela murmurou. E geralmente tem razão? Rafael perguntou se aproximando. Quase sempre, Isabela respondeu, e havia algo diferente em sua voz. Uma suavidade, uma intimidade que não estava lá antes. Caminharam juntos em direção à sala principal, onde Rafael havia preparado vinho e queijos. Era uma tentativa desajeitada de criar um ambiente adulto depois de horas imerso no mundo infantil de Sofia. Como foi seu primeiro dia como pai temporário? Isabela perguntou, se acomodando no sofá com uma taça de vinho. Aterrorizante, Rafael admitiu, sentando-se ao lado dela, mais próximo do que seria considerado apenas amigável. E revelador. Revelador como? Descobri que posso me importar com alguém além de mim mesmo.
ele disse, fitando o líquido dourado em sua taça. Descobri que há um tipo de satisfação completamente diferente em ajudar Sofia a escovar os dentes e em realizar uma cirurgia complexa. Isabela sorriu. Bem-vindo ao mundo real. É um mundo assustador, Rafael confessou. Mas viciante. Eles conversaram até tarde, suas vozes se tornando mais baixas à medida que a noite avançava. Falaram sobre infância, sonhos perdidos, medos secretos. Rafael se viu compartilhando memórias que nunca havia verbalizado, enquanto Isabela revelava cicatrizes emocionais que havia colecionado ao longo dos anos. Isabela, Rafael disse quando o silêncio se instalou entre eles, confortável, mas carregado de tensão. Sim? Posso te fazer uma pergunta? Claro. No que você vê em mim? A pergunta saiu vulnerável, quase sussurrada. Por que aceitou vir para cá? Isabela se virou para fitá-lo completamente. Estavam próximos agora, suas coxas quase se tocando no sofá, o perfume suave dela misturando-se com o aroma masculino dele. Vejo um homem que esqueceu como viver, mas não perdeu a capacidade de amar. Ela disse suavemente. Vejo alguém que construiu muros tão altos que esqueceu que existe um mundo do outro lado. E por isso você quer me ajudar? Quero que você se ajude, Isabela corrigiu. Só estou mostrando que é possível. Rafael a fitou nos olhos, aqueles olhos castanhos profundos que pareciam ver através de todas as suas defesas. Havia algo acontecendo entre eles, uma tensão que crescia a cada momento compartilhado, a cada olhar prolongado. Isabela, ele murmurou, sua mão se movendo instintivamente para tocar o rosto dela. Sim? Ela não se afastou. Posso... Em vez de responder, Isabela inclinou-se ligeiramente em sua direção. Era um convite sutil, mas inconfundível. Rafael a beijou com uma doçura que surpreendeu ambos. Não havia pressa, não havia desespero. Apenas gratidão, descoberta, a sensação de duas almas feridas, encontrando cura uma na outra. Seus lábios se moveram contra os dela com reverência, como se estivesse saboreando algo sagrado. Quando se separaram, ambos estavam respirando irregularmente. Rafael apoiou a testa contra a dela, fechando os olhos. Não era paixão. Ele murmurou, ecoando as palavras da história que havia lido para Sofia. Era cura. Sim. Isabela concordou, suas mãos descansando suavemente contra o peito dele. Era cura. Pela primeira vez em décadas, Rafael dormiu em paz. Não a paz da exaustão ou do dever cumprido, mas a paz de quem finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Um ano inteiro havia se passado desde aquela primeira noite na mansão, e a vida de Rafael havia se transformado de formas que ele jamais imaginou possíveis. A casa que antes ecoava apenas seus passos solitários, agora vibrava com risadas de criança, conversas ao pé do ouvido entre ele e Isabela e os sons cotidianos de uma família que havia aprendido a amar genuinamente. O fingimento havia durado exatamente 3 semanas. Depois disso, não havia mais nada de artificial nos sentimentos que cresciam entre eles. Rafael descobrira que amar não era uma fraqueza, mas a força mais poderosa que já havia experimentado. E Isabela, por sua vez, havia encontrado em Rafael não apenas um protetor, mas um companheiro que a via e a valorizava de formas que ela nunca pensou merecer. Naquela manhã de sábado, Rafael acordou com o cheiro de panquecas vindas da cozinha e o som distante de Sofia, cantarolando uma música que havia aprendido na escola. Sorriu antes mesmo de abrir os olhos. Um sorriso que havia se tornado sua expressão padrão nos últimos meses. Bom dia, dorminhoco. Isabela apareceu na porta do quarto dele, carregando uma xícara de café fumegante. Ela usava um dos aventais que ele havia comprado para ela. Não porque precisasse, mas porque gostava de vê-la transformando sua casa estéril em um lar acolhedor.
Que horas são? Rafael se sentou na cama, aceitando o café com um beijo matinal que havia se tornado rotina. 8h30. Sofia está ansiosa para sair. Disse que você prometeu levá-la para ver os passarinhos na serra. Rafael sorriu. Havia prometido mesmo. E a perspectiva de passar o dia inteiro com suas duas mulheres favoritas o enchia de uma antecipação que ainda o surpreendia. Quando foi que se tornara o tipo de homem que cancelava cirurgias eletivas para passar fins de semana em família? Dê-me 15 minutos, ele disse, mas Isabela não saiu do quarto. Em vez disso, sentou-se na beirada da cama, observando-o com um olhar que ele havia aprendido a reconhecer. Aquele olhar que dizia que ela tinha algo importante a dizer. O que foi? Ele perguntou, puxando-a para mais perto. Rafael? Isabela hesitou, brincando com a aliança simples que ele havia dado a ela 3 meses antes. Não um anel de noivado formal, mas uma promessa de que estavam construindo algo real juntos. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você é feliz? A pergunta saiu suave, mas carregada de significado. De verdade, completamente feliz. Rafael parou de beber o café, estudando o rosto dela. Havia algo por trás da pergunta, uma ansiedade que ela tentava esconder. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Ele respondeu honestamente. Por quê? Você não está? Estou. Isabela sorriu, mas havia lágrimas brilhando em seus olhos. Estou tão feliz que às vezes tenho medo de que seja bom demais para ser verdade. Rafael colocou a xícara de lado e tomou o rosto dela entre as mãos. Isabela, olhe para mim. O que está acontecendo? Nada ruim. Ela se apressou a esclarecer. É só que, às vezes penso no homem que você era há 1 ano e no homem que é hoje, e me pergunto se não estou pedindo demais. Demais como? Você mudou sua vida inteira por nós. Isabela disse, as palavras saindo em uma torrente emocional. Reduziu sua agenda de cirurgias, recusa convites para conferências internacionais, passa os fins de semana construindo casas de boneca com Sofia, em vez de jogar golfe com outros cirurgiões milionários. E você acha que isso é ruim? Rafael interrompeu, genuinamente confuso. Acho que você pode se cansar. Ela admitiu, vulnerável. Acho que pode acordar um dia e perceber que abriu mão de coisas importantes por uma florista e uma criança que nem são suas. Rafael sentiu algo apertar em seu peito. Não de dúvida, mas de uma determinação feroz que o surpreendeu. Levantou-se da cama e caminhou até a janela, observando Sofia no jardim, tentando ensinar truques para o Golden Retriever que haviam adotado 2 meses antes. Sabe qual foi a cirurgia mais importante da minha carreira? Ele perguntou sem se virar. Qual? A que salvou Sofia. Rafael se virou para fitá-la. Não porque foi tecnicamente complexa, embora tenha sido, mas porque foi a primeira vez que operei com o coração, não apenas com as mãos. Isabela o observava em silêncio, tentando entender onde ele queria chegar. Durante 42 anos, medi meu valor pelo número de vidas que salvei, pelo dinheiro que ganhei, pelo respeito que conquistei. Rafael continuou aproximando-se dela. Mas só nos últimos 12 meses descobri o que significa viver uma vida que vale a pena ser salva. Rafael, você quer saber se sou feliz? Ele ajoelhou-se diante dela, pegando suas mãos. Sou mais feliz ajudando Sofia com a lição de matemática do que realizando a cirurgia mais complexa. Sou mais feliz conversando com você sobre flores do que discutindo casos com os cirurgiões mais renomados do mundo. Lágrimas rolavam livremente pelo rosto de Isabela agora. Mas mais do que isso, Rafael continuou, sua voz ficando mais rouca de emoção. Pela primeira vez na vida, não estou apenas existindo, estou vivendo e é tudo graças a vocês duas. Tem certeza? Isabela sussurrou. Em resposta, Rafael se levantou e saiu do quarto.
Isabela o seguiu, confusa, até vê-lo pegar uma pequena caixa de veludo da gaveta de sua mesa de trabalho. Seu coração quase parou. Rafael, o que você está... Há 3 meses te dei uma aliança como promessa. Ele disse voltando para onde ela estava. Hoje quero te dar algo mais. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado simples, mas elegante. Não ostentatório, mas claramente escolhido com cuidado e amor. Isabela Martins. Rafael disse, e sua voz tremia ligeiramente. Você me ensinou a amar, me ensinou a viver, me ensinou que a maior cirurgia que posso realizar é a que reconstrói um coração despedaçado. Isabela levou as mãos à boca, soluçando. Não quero fingir mais. Rafael continuou, ajoelhando-se diante dela. Quero que sejamos uma família de verdade. Quero acordar todos os dias pelo resto da minha vida sabendo que tenho vocês duas. Quero que Sofia tenha legalmente o pai que ela já me considera. E quero... Sua voz se embargou e ele precisou respirar fundo para continuar. Quero ter a chance de ser o homem que vocês acreditam que eu posso ser. Casa comigo? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, Sofia apareceu correndo da cozinha, atraída pelos soluços de sua mãe. Mamãe, por que está chorando? Rafael, por que está no chão? Rafael olhou para a menina que havia mudado sua vida, depois para a mulher que havia salvado sua alma. Estou pedindo sua mãe em casamento. Ele disse simplesmente. O que você acha? Sofia olhou entre os 2 adultos, processando a informação com a seriedade que uma decisão tão importante merecia. Isso significa que você vai ser meu pai de verdade? Ela perguntou. Se você quiser. Rafael respondeu, e havia esperança e medo em partes iguais em sua voz. E vamos continuar morando todos juntos? Para sempre. Sofia pensou por mais alguns segundos, então estourou no maior sorriso que Rafael já havia visto. Mãe, diz que sim! Ela gritou, pulando de emoção. Diz que sim, diz que sim! Isabela olhou para o homem ajoelhado diante dela, depois para a filha radiante de felicidade e sentiu seu coração transbordar de uma alegria que não sabia ser possível. Sim, ela sussurrou, estendendo a mão trêmula. Sim, eu caso com você. Rafael deslizou o anel em seu dedo com mãos que tremiam de emoção. Depois se levantou para beijá-la com uma paixão que continha toda a gratidão, todo o amor, toda a promessa de um futuro construído juntos. Sofia se juntou ao abraço, transformando o momento em um emaranhado de risadas, lágrimas e alegria pura. Agora somos uma família de verdade? Sofia perguntou, apertada entre os 2 adultos. Agora somos uma família de verdade, Rafael confirmou, e pela primeira vez em sua vida, a palavra família não assustava, mas aquecia seu coração. Mais tarde naquele dia, no alto da serra que Rafael havia prometido mostrar a Sofia, os 3 estavam sentados numa manta estendida na grama, observando o pôr do sol pintar o céu de tons dourados e rosados. Sofia havia adormecido entre eles depois de horas explorando, caçando borboletas e fazendo perguntas intermináveis sobre passarinhos. Rafael, Isabela disse, a cabeça apoiada em seu ombro. Obrigada. Por quê? Por nos deixar salvar você. Ela sorriu, olhando para o anel novo em seu dedo. Por ter coragem de se deixar amar. Rafael beijou o topo de sua cabeça, puxando-a mais para perto. Obrigado por me mostrarem que salvei uma vida naquela mesa cirúrgica. Mas vocês salvaram a minha. O sol se pôs completamente e as primeiras estrelas começaram a aparecer. Rafael observou sua nova família. A mulher que havia transformado sua existência estéril em uma vida plena de amor, e a menina que havia despertado um instinto paternal que nem sabia possuir. Não era um final feliz, percebeu. Era um novo começo. O começo de uma vida onde cada dia seria uma oportunidade de amar e ser amado, de crescer e ensinar, de salvar e ser salvo.
E pela primeira vez em 43 anos, Rafael Monteiro estava verdadeiramente vivo.